No vídeo de hoje, a crise econômica à luz da Bíblia. Um texto escrito por Erasmo de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Bíblia explica a crise econômica? As palavras crise e economia são modernas e por isso as conceituamos abaixo antes de as relacionarmos com a Bíblia, expressão da verdade. Crise, fenômeno de perturbação, de desequilíbrio em vários ou em todos os setores da sociedade. Verifica-se crise moral, religiosa, política, econômica e etc. A econômica perturba as condições normais de existência da sociedade quando não se torna em séria ameaça de subversão das instituições. Resulta de fatores naturais, terremoto, seca, epidemia, ou sociais, guerra, revolução e escassez de capitais, mão de obra. Assim, como a febre alta num indivíduo indica anormalidade orgânica, a crise aponta fato anormal na sociedade. Economia. Ciência cuja meta é explicar as leis reguladoras da produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias envolvendo o trabalho, matéria-prima, terra, estradas, represas, edifícios e materiais como enxadas, animais, tratores, veículos e etc. Analisa relações de trabalho vigentes sobre o capitalismo, ênfase na propriedade privada, e o socialismo, ênfase na propriedade estatal. Mundial. Sob esta grafia, tal como crise e economia, a palavra mundial não se acha na Bíblia. Esta cita mundo na solene advertência: não ameis o mundo, isto é, as coisas que se contrapõem à vida espiritual dos filhos de Deus. Porém, aqui o sentido envolve os países in totum. A presente crise econômica mundial foi gerada pela erupção da guerra Israel contra o Egito. Cortes no fornecimento de petróleo, transportes, energia, indústrias, produção, trabalho, salários, tudo afeta tudo. Como o crente encara a crise econômica? Desejoso de resposta, diplomar-se-ia em economia, direito que lhe assiste, ou a encontraria na Bíblia? Se você quer manuseá-la, abra-a a partir de agora. O primeiro livro da Bíblia relata duas crises de fome. Gênesis 12:10, Gênesis 41:57. Veja os relatos dramáticos nos capítulos 41 a 47. Faraó, dignatário do Egito, escolhe o hebreu José para, depois de interpretar o sonho das vacas gordas, administrar o país. Tiramos lições econômico-religiosas deste episódio. 7 anos de superprodução seguidos por 7 de escassez, sendo que na vigência deste inexistiria colheita, a terra não produziria. A grande safra deveria de imediato ser transportada e armazenada sob pena de total escassez a partir do 8º ano. A história secular faz referência a esta grande fome. Desse fato extraímos preciosa lição espiritual. Seja qual for a crise, o crente sincero, o que confia em Deus, conta com o Salvador, o único libertador, Jesus Cristo. João 8,36. José era tipo de Jesus. O episódio da fome não foi algo ocasional,
mas um cumprimento literal de um planejamento divino com vistas ao aperfeiçoamento de seu povo e à glorificação de seu nome na terra, como foi o caso da cura do cego de Jericó, João 9, versículos do 1 ao 3. Diz-nos o apóstolo Paulo que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Portanto, as crises não abatem o crente que, à semelhança de Jó, sabe que seu Redentor vive. Aleluia! A Bíblia está cheia de referências econômicas. Citamos só algumas para não sermos enfadonhos. Salmos 15, Provérbios 10, do 2 ao 5, Provérbios 10, versículos 29 e 30 e etc. Nelas encontramos dinheiro, tesouro, justiça, fome, avidez, perversidade, trabalho, empobrecimento, enriquecimento e poupança, o que ajunta no verão. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, do 1 ao 5, e veja um êxodo de uma cidade para outra. Tais mudanças hoje, êxodo rural, ocorrem às centenas, acarretando crise econômica por não estar a cidade preparada para receber o enorme contingente de pessoas que a partir daí necessitarão de moradia, emprego, alimentos, hospitais e etc. Despopulação rural gera superpopulação urbana com surgimento de submoradia, subemprego e etc. O livro dos livros cita o Êxodo inverso. Verdadeira multidão saiu das cidades do Egito para o deserto, gerando igualmente crise econômica para o Egito, visto que os emigrantes judeus liderados por Moisés eram escravos de Faraó. Êxodo 13, 7, Êxodo 13, do 17 ao 18. Haverá, em um futuro próximo, o êxodo de todas as cidades do mundo em direção a um só ponto. Trabalhadores de todas as profissões terão emigrado, deixando sabiamente lacunas em todos os segmentos de mercado, indústrias, comércio, transportes, governo e etc. Trata-se do rapto ou arrebatamento da Igreja de Cristo, quando os verdadeiros crentes desaparecerão de seus postos de trabalho repentinamente, acarretando a maior crise econômica da história mundial. 1 de Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Lucas 12, do 16 ao 21, cita a crise de superprodução. A agricultura de um fazendeiro tornou-se de tal forma próspera que não havia depósito para armazenar toda a colheita. Farei isto, disse ele, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Na economia divina, rico não é o que ajunta para si, mas o que se compadece e dá, porque melhor é dar do que receber. Do individual desta parábola partimos para o geral, que é o mundo, se não a somatória dos indivíduos. A crise econômica é biblicamente um fator de dentro e não de fora. Dizemos que não é o petróleo de fora ou outros fatores externos que verdadeiramente causam a crise, mas o fator de dentro do indivíduo. De dentro do coração, Mateus 15, 19, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Que tens isto a ver com a crise econômica? Muita coisa. Disse Jesus, que são estas coisas que contaminam o homem, que geram crises, e que é uma crise mundial, se não a soma das crises individuais. Na expressão de João, 1 de João 5,19, o mundo jaz no maligno. É o egocentrismo, o eu
dominante centralizador de todas as atenções, que causa conflitos de toda sorte. Vide o conflito gerado pela ganância e apego aos bens narrados em Lucas 12, do 13 ao 21. Não fosse tal tendência centralizadora de recursos individuais ou nacionais, haveria melhor distribuição de riquezas e o comer, beber, vestir e etc. seriam menos dramáticos. A insaciável busca do tesouro material gera ódio, guerra, fome, saque de lojas, armazéns e etc. Nações ricas sofrerão muitos açoites por não quererem distribuir a riqueza, porque a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas 12, 48. Uma bênção é garantia às nações. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Salmos 33 e 12. Este versículo adverte-nos do perigo da idolatria que afasta a bênção. Êxodo 20, Salmo 115, Isaías 2 e 8. Enchentes e secas. São dois flagelos que assolaram e assolam o Brasil, os quais se relacionam com os textos acima, pois derrama o Senhor a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Jeremias 10 e 25. Invoca-se muito o Padre Cícero no Nordeste, a Nossa Senhora Aparecida no restante do Brasil. Esta se tornou padroeira do Brasil por decreto presidencial a partir da visita do Papa João II, numa flagrante inconstitucionalidade, visto que a população brasileira não é 100% católica. Assim, cada grupo religioso está apto a pleitear um feriado para sua facção. E que seria o Brasil com tantos feriados? Praza a Deus que esta terra se torne de nosso Senhor e do seu Criador, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11 e 15. Biblicamente, a crise econômica mundial tende a aumentar, culminando com a volta de Cristo com triunfo e grande glória. Acontecimentos como escassez de alimentos, Mateus 24 e 7, guerras e rumores de guerra, Mateus 24, 6 e 7, retorno dos judeus à Palestina, Ezequiel 36, do 24 e 25, iniquidade exacerbada, Mateus 24 e 12, falta de amor, sinais no céu, Lucas 21 e 25, falta de fé, multiplicação da ciência, conflitos sociais, terremotos, pestes e etc. irão surgindo em graus maiores, eclodindo também maiores crises, até que, num abrir e fechar de olhos, Cristo voltará. A crise mundial é sinal dos tempos. A Bíblia responde. Leia Erasmo de Souza. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.